Boa tarde a todos. Inicia-se, neste momento, o culto especial pelo 143º natalício de Meixo Sama da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central provisória. Oração do culto do natalício de Meixo Sama. Mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Hoje celebramos o natalício de Meixo Sama, que veio a este mundo com a grandiosa missão de salvar a humanidade e estabelecer o paraíso terrestre. Reunimos-nos diante de vós para agradecer toda a proteção e bênçãos recebidas ao longo do ano e pela indescritível felicidade de termos conhecido Meixo Sama, que nos revelou a verdade e trouxe a vossa luz às nossas vidas. Através de incontáveis milagres, Meixo Sama fez-nos reconhecer e acreditar na existência do Espírito e do mundo espiritual, conduzindo-nos ao caminho do espiritualismo e altruísmo. Utilizando-nos como seus instrumentos na salvação das pessoas e na construção do paraíso terrestre, Meixo Sama purifica o nosso espírito e promove o polimento e elevação da nossa alma, transformando os nossos destinos. Cientes de que o servir à obra divina é o caminho da nossa salvação, rogamos que envolva a humanidade em vossa luz e amor e que, unidos num só corpo e sem nos desviar do caminho, tivemos a permissão de praticar os ensinamentos da verdade e cumprir dignamente a missão que recebemos de vós. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Ministro Luciano Ribeiro Vita da Silva. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Otávio Albuquerque Martins da Fonseca. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Ka amahara ni kanzumarimasu, kamurogi kamuromi no mikoto mochite, sumemi oya kamu izanagi no mikoto, Sukushi no himuka no tachi hana no Odo no ahagi harani Misogi hara itama oto kiri narimaseru Harai do no okami tachi Moro moro no maga goto tsumi kegare yo Harai tamae kiyome tamae toma osu koto no yoshi yo Amatsu kami kunitsu kami aoyo ryozu no kami tachi tomo ni Ame no fuchi koma no mimi furitatete Kikoshime se to kashikomi kashikomi mo maosu. Uya uya shiku omon miru ni se son kanzeon botsatsu kono do ni amorase tamai Komyo nyorai to genji, o shin miroku to kashi, guse no mikami to narase tamaite, daisen sanzen sekai no sandoku o meshi, gojoku o kyome, Hyaku seima okui sai shujo no dainengan komyo joraku eigo no jupo sekai o narashimete o fuju no kuruinaku fuku kaze edamo narasu naki Miroku no mio mitamo, uryo mohei no daiji hini, tenmara sesu mo matsoroite, shoaku jaho waratamari, yasha ryujin mo gedatsu nashi, shozen bushin koto gotoku, Sono kokoro zashi otoguru nari, sansen somoku koto gotoku, mikami no itoku ni nabikaite, kinju chugyo no soema demo, mina sono tokoro o ezaru nashi, Masa ni kore shibiji so sekai ni te, karyo binga wa sora ni mai, zuyun ten ni tanabi keba, banka fukui kunji ni kunji, shinden kyokuro so soritachi, use no miyakata katsumitsusu,
Kogane no irakasan santo, Hiniterieizu kokeiwa, Genimo tengo kuraku donari, Gokugu minori te kurani michi, Sunadori utaka ni amegashita, Ikitoshi keru moro moro no, Eragini gyua koe goe wa, Tsutsura ura ni michi watari, Kunito no sakai naku, Hito gusatachi no ni kushimiya, Isakae goton tokie, Iten shikai o shinabete, Miroku no mite niki itsu sare, Jinji no neni dakaren, Warera ga hibi no segionimo, Myocho tamai shinkakuo, Esse shimei wa tomi sakae, Yoai wa naga kumuya kuni, Zen toku ko kasane sase, Fukuju kai muryo no dai kudoku, Tare sase tamae maseto, Neinen ju shingen za tonshu, Kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami, Mamori tamae saki hae tamae, Miroku o mikami, Mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya no shinokami, Mamori tamae saki hae tamae. Oshie mi oya no shinokami, Mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se torne realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos
dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Nosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem, não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A minha natureza. Anteriormente escrevi de forma objetiva um artigo intitulado Como é que eu me vejo? Mas desta vez, pelo contrário, tentarei descrever subjetivamente, tal como é, o meu estado de espírito. Atualmente não existe uma pessoa tão feliz quanto eu e, por isso, a minha gratidão a Deus é constante e profunda. Mas qual será a causa da minha felicidade? Todos os membros sabem que não sou uma pessoa comum, especialmente pelo facto de Deus me ter atribuído uma grandiosa missão, a qual me esforço dia e noite para cumprir, e, através dela, um incontável número de pessoas está a ser salvo. Todavia, o segredo da felicidade é algo que pode ser facilmente praticado por qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma missão especial como a minha. Tentarei então escrever a este respeito, desejando em primeiro lugar expor aquilo que carrego sempre no meu coração. Desde jovem gosto de alegrar os outros, a ponto de isso se tornar quase um hobby para mim. Estou sempre a pensar no que devo fazer para tornar as pessoas felizes. Assim, ao acordar, a minha primeira preocupação é saber o estado de ânimo dos meus familiares e, se houver uma só pessoa mal-humorada, já não me sinto bem. Isto é o oposto do que acontece na sociedade, onde geralmente todos procuram saber como está o estado de ânimo do chefe da casa. No meu caso, procedo de forma oposta, o que me faz sentir estranho e até mesmo um pouco triste. Para mim, não há nada mais difícil do que ouvir gritos de raiva, insultos, reclamações, birras e escutar repetidas vezes o mesmo assunto. Sou sempre pacífico, alegre e abomino o apego. Esta é a minha natureza. O resultado do que acabo de expor é um dos fatores que originam a minha felicidade. E por essa razão sempre afirmo: não poderemos ser felizes se não fizermos a felicidade do próximo. Acredito que o meu maior objetivo, o paraíso terrestre, estará concretizado quando o meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Sinto-me constrangido, pois este artigo parece um autoelogio, mas ficarei satisfeito caso traga algum benefício aos leitores. 30 de janeiro de 1940, Alicerce do Paraíso, volume 1. Experiência de fé de Luísa Cristina de Magalhães Ribeiro. Chamo-me Luísa Cristina de Magalhães Ribeiro, sou membro há 10 anos e dedico no núcleo de Jorei de Amarante. Quando conheci a Igreja Messiânica Mundial de Portugal, passava por um grande problema nos intestinos, ficava vários dias de cama, sem forças, estava muito magra, pele e osso, mas com a prática da fé messiânica, em pouco tempo tive um grande milagre e nunca mais tive esse problema. Desde então, e muito grata a Deus e Meixo Sama por ter ganho uma nova vida, procurei empenhar-me em todas as dedicações. Encaminhei ao longo destes anos várias pessoas que também passavam por problemas sérios. Algumas delas tornaram-se membros da Igreja e dedicam até hoje. No entanto, há cerca de 4 anos, passei por uma fase difícil a nível pessoal e, com isso, acabei por me desligar um pouco de tudo e a Igreja não foi exceção. Embora não me tenha afastado completamente,
acabei por diminuir as minhas dedicações e com o passar do tempo a minha vida piorou ainda mais a nível pessoal, inclusive a perdas materiais que não tinha até então. Um ano depois, não suportando mais estes sofrimentos, em conversa com os ministros, eles orientaram-me a dedicar novamente com afinco, pois só assim poderia ter a permissão de mudar o meu destino para melhor. Decidi então voltar a participar todos os meses no culto mensal da sede central e nos cultos da unidade religiosa, retomar as dedicações semanais com regularidade e materializar a minha gratidão mensal através do dízimo, assim como voltar a cultuar os meus antepassados, inclusive atualizando meus oreiçais. E também no dia a dia passei a estar atenta aos sofrimentos das pessoas à minha volta, procurando encaminhá-las à fé messiânica. Em pouco tempo, passei a sentir-me melhor a todos os níveis e até mesmo o problema pessoal que tinha desapareceu milagrosamente. Foi um período de grande aprendizagem e crescimento na fé, pois tive a oportunidade de sentir a diferença de viver com e sem as dedicações, ou seja, ao dedicar com afinco, vivo com tranquilidade e proteção. Pelo contrário, quando me afastei, vivia cheia de problemas e preocupações. Assim, tomei a decisão de não mais vacilar e colocar sempre Deus e Meixo Sama em primeiro lugar na minha vida. Profissionalmente, tenho trabalhado ao longo dos últimos anos como cuidadora de idosos e estive 2 anos e meio no meu último emprego. O meu horário sempre foi muito incerto, o que me deixava extremamente ansiosa. A minha patroa, em alguns momentos, era bem agressiva comigo. Acabava por me pedir constantemente para fazer mais horas e muitas vezes até para trabalhar nas minhas poucas folgas. Sentia-me escrava da situação, tendo de estar sempre disponível, sem falar que, além de tudo, não tinha qualquer acréscimo no ordenado. Entretanto, com o compromisso que criei com as dedicações, bem decidida, pedi-lhe para ter folga fixa no primeiro domingo de cada mês, garantindo que deixava tudo organizado no trabalho. Ela nunca aceitou bem e, a partir daí, a nossa relação tornou-se ainda mais difícil. Desde então, sempre que tinha alguma folga programada, que geralmente coincidia com as dedicações, ela chamava-me para trabalhar com a desculpa que tinha acontecido isto e aquilo e precisava de mim com urgência, mas na verdade muitas vezes não era bem assim. E eu pensava logo, isto é um teste, não posso facilitar. E respondia, peço desculpa, mas não consigo mesmo, como lhe tinha dito, é o meu dia de folga e já tenho compromissos. Ela ficava sempre irritada e dizia algumas vezes, vá lá para a sua igreja. Não hesitei mais e estava decidida a não falhar com o objetivo de colocar Deus e Meixo Sama em primeiro lugar. Entretanto, no início de maio, participei na dedicação do fim de semana de preparação do culto mensal da sede central. As unidades religiosas de Amarante e Braga eram as responsáveis por essa organização. Todos os anos tenho dedicado nesses 2 dias de atividade e este ano não foi exceção, tendo pedido essas folgas com bastante antecedência. No final do segundo dia, a minha patroa ligou-me e disse-me para não ir mais trabalhar porque tinha contratado outra pessoa. Inicialmente, fiquei em choque, pois precisava do emprego, mas ao mesmo tempo estava serena, de consciência tranquila e, para minha surpresa, não fiquei zangada com ela. Sentia-me em paz e com a sensação de que Deus e Meixo Sama me proporcionariam uma situação melhor, apesar de que ainda me faltava juntar o valor da parte terrestre para a peregrinação aos solos sagrados do Japão e sem o ordenado seria mais difícil. Comuniquei esta situação aos ministros
e fizemos oração no altar, entregando tudo nas mãos de Deus e Meixo Sama. Ao relatar também ao meu pai o sucedido em relação à perda do trabalho e à minha preocupação com a viagem, ele logo se prontificou a ajudar-me. E também, para minha grande surpresa, em apenas uma semana, após ter ficado sem emprego, aconteceu algo completamente inesperado. As filhas de uma membro pioneira que faleceu no ano passado perguntaram a uma familiar se conhecia alguém para cuidar de seu pai. Ela, que também é membro e já tinha conhecimento da minha situação, disse-lhes que eu estava disponível imediatamente. Poucos dias depois, conversámos pessoalmente e aceitaram-me logo, pois sabiam que o pai iria ficar em boas mãos. Informei-lhe ainda da minha peregrinação ao Japão e elas não colocaram qualquer entrave. Agora refletindo, caso não tivesse sido despedida do emprego anterior, provavelmente não teria conseguido este novo trabalho. Mais uma vez, pude confirmar que quando colocamos o servir a Deus e Meixo Sama, em primeiro lugar, elas passam a cuidar da nossa vida de uma maneira realmente única. Entretanto, mais ou menos um mês após iniciar o trabalho, tive uma queda e magoei-me no braço. Pedi orientação ao ministro e, ao refletir-me sobre o assunto, ele perguntou-me se eu já tinha pensado em fazer o donativo integral do meu primeiro ordenado para agradecer a Deus e Meixo Sama a permissão recebida de ter conseguido um bom trabalho. Eu respondi que de momento não podia, pois apesar do meu pai me ter dado uma quantia para a parte terrestre da peregrinação, ainda faltava uma boa parte e tinha pouco tempo até à data limite do pagamento. O ministro voltou a dizer: percebo a sua preocupação, mas experimente desafiar no agradecimento a Deus, pois quando nos entregamos a Ele, somos constantemente agraciados. Estava receosa, insegura, mas ao mesmo tempo tinha a sensação de que era realmente o certo a fazer e decidi realizá-lo. Fizemos oração, fiquei serena e até as dores do braço começaram a diminuir a partir daquele momento. Decidi fazer o donativo especial assim que recebesse o meu primeiro ordenado e nesse dia, por incrível que pareça, tocaram à campainha e era o meu ex-marido, que não é membro. Veio entregar-me um envelope e disse: é para ajudar nessa viagem ao Japão que vais fazer com a tua igreja. Fiquei sem palavras. E ao verificar o valor, praticamente completou a quantia necessária para a parte terrestre. Realmente, quando somos úteis na obra divina, nos dedicando à felicidade do nosso próximo, não precisamos de nos preocupar com a nossa situação, pois tudo decorre a nosso favor. Já estou a trabalhar há 5 meses e tem sido maravilhoso com um horário fixo, sem comparação com o emprego anterior, permitindo-me participar em todas as dedicações. Foi uma mudança de 180 graus, um autêntico milagre. No final de setembro, juntamente com mais 38 membros da Europa, tive a grande permissão de peregrinar pela primeira vez aos solos sagrados do Japão. E foi uma experiência única na minha vida. Não tenho palavras para descrever a emoção de estar pessoalmente nos locais onde Meixo Sama viveu e iniciou a obra divina. Voltei com o coração a transbordar de gratidão e ainda com mais vontade de servir como instrumento de Deus e Meixo Sama na salvação do maior número de pessoas. Muito obrigado a todos. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Luciou. Boa tarde a todos. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Em nome de Deus e Meixo Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilitou expandir cada vez mais
a obra divina em toda a Europa durante os 12 meses do ano. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online. Do exterior, estamos a receber visitantes do Brasil, Angola e Reino Unido. Sejam todos muito bem-vindos. Felicitações a todos pelo 143º natalício de Meixo Sama. Tenho certeza de que ele está muito feliz de estarmos aqui reunidos a homenageá-lo pelo seu aniversário. No culto de hoje, através dos formulários que colocamos no altar, juntamente com a nossa sincera oferta de gratidão, agradecemos a Deus e Meixo Sama por todas as bênçãos, proteções e purificações recebidas ao longo do ano, além de termos estabelecido os objetivos concretos para 2026. Nesse sentido, gostaria de refletir com todos os senhores. Como teria sido a nossa vida e da nossa família se não tivéssemos conhecido Meixo Sama e recebido o Hikari? Onde e como estaríamos? Quantos problemas foram superados graças ao jorei e à prática dos ensinamentos? Ao longo desse ano, quantas vezes chamamos por Meixo Sama nos momentos difíceis, de preocupação e sofrimento? Foi muito bom sentir que Meixo Sama, a qualquer hora e em qualquer circunstância, esteve sempre conosco e pudemos contar com ele, não é verdade? Em contrapartida, será que estivemos também à sua disposição quando ele precisou, seja para prestar uma assistência religiosa ou qualquer outra dedicação? Acredito sinceramente que nenhum de nós seria o que é hoje se não tivesse conhecido Meixo Sama e despertado para servir na obra divina. Através da prática dos ensinamentos, seguindo o seu exemplo de estar sempre a pensar no que fazer para que os outros se tornem felizes, aos poucos viemos desenvolvendo o altruísmo, o que nos permitiu elevar espiritualmente e assim melhorar o nosso destino. Por todos esses motivos e tantos outros, a nossa gratidão a ele é incomensurável. No ensinamento do culto de hoje, A Minha Natureza, do Alicerce do Paraíso, volume 1, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos. Atualmente não existe uma pessoa tão feliz quanto eu, e por isso a minha gratidão a Deus é constante e profunda. Mas qual será a causa da minha felicidade? Deus atribuiu-me uma grandiosa missão e esforço-me dia e noite para cumpri-la. Segundo Meixo Sama, o primeiro motivo da sua felicidade residia no fato de ter recebido de Deus uma missão e de se esforçar dia e noite para cumpri-la. Ou seja, será que sem esse comprometimento e esforço teria ele se tornado feliz? Nós também, ao recebermos o Hikari, nos foi outorgada por Deus a missão de servir na construção do paraíso terrestre e só nos resta saber se estamos a seguir o seu exemplo de nos empenharmos incansavelmente, dia e noite, para cumpri-la. Se assim não estivermos a fazer, certamente, esta é a razão de ainda não nos termos tornado felizes como ele. A este respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da senhora Luísa Cristina Ribeiro, que, depois de ter passado por um período difícil, retornou às suas dedicações com afinco e, em pouco tempo, passou a sentir-se melhor a todos os níveis, e os seus problemas desapareceram milagrosamente. Ela relata que se tratou de uma fase de grande aprendizagem e crescimento na prática da fé,
onde teve a oportunidade de sentir a diferença de viver com e sem as dedicações. Assim, tomou a decisão de não mais vacilar e de colocar sempre Deus e Meixo Sama em primeiro lugar na sua vida. Porém, mesmo com uma situação profissional incerta, tentou conjugar as suas folgas com os cultos e as dedicações. E num determinado dia, enquanto dedicava na preparação do culto mensal da sede, foi informada que tinha sido despedida. Mesmo perante essa difícil situação, manteve-se serena e de consciência tranquila, por saber que estava a agir corretamente, sentindo-se em paz e com a sensação de que Deus e Meixo Sama lhe proporcionariam uma situação melhor. Uma semana depois, uma membro sua conhecida indicou-a para um novo trabalho e foi prontamente aceite, com muito melhores condições. Ela afirma que, caso não tivesse sido despedida do emprego anterior, provavelmente não iria conseguir este novo trabalho e, com isso, pôde confirmar que, quando colocamos Deus e Meixo Sama em primeiro lugar, eles passam a cuidar da nossa vida de uma maneira realmente única. Sobre esse ponto, gostaria de ressaltar que, culturalmente, ao contrário do que aprendemos até hoje, Meixo Sama ensina-nos que o Supremo Deus utiliza tanto o bem como o mal. Mesmo as situações que nos parecem desagradáveis à primeira vista, mais tarde confirmamos que vieram para o nosso bem, tal como aconteceu com a Cristina. Um mês após ter começado a trabalhar, teve uma queda e magoou-se no braço. Ao falar com o ministro, este orientou-a a refletir sobre ter conseguido um bom trabalho e perguntou-lhe se já tinha pensado em agradecer a Deus e a Meixo Sama por esta permissão recebida através do donativo integral do primeiro ordenado. Contudo, ela ficou reticente, pois estava inscrita na peregrinação aos solos sagrados do Japão e ainda lhe faltava uma boa quantia para completar o valor da parte terrestre, embora tivesse recebido a ajuda do seu pai. Gostaria de ressaltar que o ministro não se omitiu e, mesmo assim, reforçou a orientação, e ela, com a sensação de que isso realmente seria o certo a fazer, decidiu realizar este donativo especial após receber o seu primeiro ordenado. Por incrível que pareça, nesse dia, milagrosamente, o seu ex-marido, que não é membro da nossa igreja, apareceu em sua casa e ofereceu-lhe um envelope com uma determinada quantia, dizendo-lhe que era para ajudar na sua peregrinação ao Japão. Assim, a Cristina aprendeu e pôde confirmar na prática o que Meixo Sama nos orientou no ensinamento Teoria da Intuição do último culto mensal de agradecimento. Quando nos tornamos instrumentos efetivos do plano cósmico, não precisamos de nos preocupar com a nossa própria salvação. Ela finaliza a sua experiência afirmando que voltou da peregrinação aos solos sagrados do Japão com o coração a transbordar de gratidão e ainda com mais vontade de servir como instrumento de Deus Meixo Sama na salvação do maior número de pessoas. É esse espírito que Meixo Sama cultivava desde jovem, estando sempre a pensar no que fazer para tornar as pessoas felizes, a ponto de isso ser um hobby para ele. Por exemplo, quando acordava pela manhã, a sua primeira preocupação era saber como estava o estado de espírito dos seus familiares. Bastava que uma só pessoa estivesse mal-humorada, ele já não se sentia bem e procurava fazer algo para ajudá-la. Assim, vemos a grandiosidade do seu amor, a começar pelas pessoas que estavam mais próximas, que geralmente
são aquelas que normalmente esquecemos ou a quem menos nos dedicamos. Analisando o seu exemplo, o que poderemos aprender? Que a construção do paraíso começa dentro do nosso próprio lar. Meixo Sama era sempre pacífico, alegre e abominava o apego. Esta era a sua natureza e, como tal, ele sempre nos orienta que não poderemos ser felizes se não fizermos a felicidade do próximo. Para finalizar, gostaria de compartilhar com os senhores a emoção que sinto ao ler o trecho final do ensinamento do culto de hoje. Acredito que o meu maior objetivo, o paraíso terrestre, estará concretizado quando o meu estado de espírito encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens. Desejo que esse sentimento de Meixo Sama possa ecoar nos nossos corações e que, no próximo ano, estejamos juntos para dar continuidade à nossa sincera dedicação em prol da expansão da obra divina, tanto em Portugal como em toda a Europa. E também, em nome de todos, gostaria de agradecer ao nosso presidente mundial, reverendo Kyoaki Sugihara, pelo cartão de boas festas. Estará disponível no nosso boletim informativo. Da minha parte, desejo igualmente a todos boas festas e um feliz ano novo. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar deve mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Meixo Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto especial pelo 143º natalício de Meixo Sama, da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central provisória. Parabéns pela participação de todos e votos de boas festas.